Amigos, essa aula pertence ao curso de Economia Cultural do Trabalho e do Lazer, oferecido aí interinstitucionalmente pela UFMG e pela UERJ, né, pelo professor Kleber Augusto Dias e por mim mesmo, né. Esse curso também vai ser disponibilizado aqui no canal do YouTube, Temperança Política, né, e o nosso objetivo é tentar articular, né, a bibliografia das ciências sociais, que se ocupa tanto a historiografia, a antropologia, a sociologia, que se ocupam desses dois objetos, né, do lazer de um lado e do trabalho de outro, né. O nosso entendimento é que há uma vasta, como é bem sabido, né, por todos nós, é uma vasta bibliografia, uma vasta produção de pesquisas nesses campos, a partir tomando por objeto esses dois fenômenos, né, o lazer e o trabalho, mas ainda um esforço incipiente para articular os achados dessas duas linhas de pesquisa. Hoje eu vou tratar aqui de um tema que me parece que pode ser um dos desdobramentos possíveis para a articulação entre essas duas linhas de pesquisa, né? As ciências sociais que se ocupam do lazer de um lado e do trabalho de outro, né, a partir da antropologia econômica, né. Isso é um debate, eu quero apresentar aqui um debate que foi muito quente nos anos 1960 e 1970, né, na antropologia econômica, entre duas vertentes, né, que se antagonizavam, né, no entendimento do estudo comparado da economia de uma perspectiva etnográfica, né, quer dizer, da perspectiva das sociedades, dos povos e dos grupos que operam concretamente com as práticas econômicas, né, com os modos de produção, com os modos de distribuição dos bens e dos serviços. Essas duas correntes se intitulavam, né, os formalistas de um lado e os substantivistas de outro, né. Tudo que eu vou falar aqui duas referências importantes, né, talvez possa trazer alguma outra coisa, mas duas referências importantes estão primeiro no capítulo 1 do livro Handbook of Economic Anthropology, do James Carrier, e o capítulo 1, que é sobre o estudioso fundador da corrente chamada substantivista, que é o Karl Polanyi, né, e o capítulo se intitula mesmo Karl Polanyi. E uma outra referência ainda mais importante, né, essa primeira que eu estou falando apresenta um pouco, assim, em termos muito gerais, né, o debate entre essas duas vertentes, os formalistas e os substantivistas, né, mas uma referência ainda mais importante, a meu ver, obviamente, é um texto do antropólogo brasileiro José Sérgio Leite Lopes, chamado Sobre um Debate da Antropologia Econômica, dois pontos, a economia política de Karl Polanyi. Esse artigo me parece assim uma discussão seminal sobre o debate, porque o Zé Sérgio dá um passo além, criticando as duas correntes, né, a partir do foco na produção, né, assim, ao passo que a corrente substantivista, né, que foi talvez assim a preferida dos antropólogos nos anos, é como se a corrente substantivista tivesse vencido o debate, né, e passou então a ser a queridinha dos antropólogos, né, cometesse ainda alguns equívocos formalistas, né, por não focar na produção, mas antes apenas na esfera da distribuição. Então vou começar primeiro com a corrente formalista, né, que é talvez a mais conhecida, porque está mais aí aproximada da ciência econômica, né? A ciência econômica, tal como concebida hoje, a maior parte dos currículos de economia das universidades, pelo menos no caso do Brasil, mas me parece que o Brasil não é um caso à parte, um caso muito distinto do que acontece no resto do mundo, né? O currículo da economia está fundamentado, né, no estudo formal, né, no sentido teórico do termo, né, o formalismo, né, no sentido de que é possível formalizar algumas leis, né, leis que podem ser aplicáveis, algumas leis de funcionamento dos sistemas econômicos que podem ser aplicáveis em qualquer caso empírico particular, ou em qualquer caso histórico particular, ou em qualquer cultura em particular, né? Então, por exemplo, né, a lei da oferta e da demanda, né, que define o valor, né, o preço
dos bens e dos serviços seriam assim universalmente válidas, né? Os pressupostos antropológicos que estão na base da corrente formalista, né, e da ciência econômica é, mais da microeconomia, né, mais matematizada, né, da teoria marginalista, né, da teoria dos neoclássicos, né, há um pressuposto antropológico, né, de um ser humano que visa maximizar os lucros, né, a partir, né, de condições de escassez dos meios, né, dos meios tanto dos meios de subsistência quanto dos objetos da necessidade e do desejo, né? O indivíduo tende, segundo esse ponto de vista, à busca da maximização dos seus ganhos, dos seus lucros, das suas satisfações, né? Disputando aí e competindo, portanto, com outros indivíduos, né? Esses recursos escassos. Então, o formalismo, né, da antropologia econômica sugere aí que não há uma diferença de natureza entre a economia capitalista, né, baseada em mercados, né, e as economias das sociedades não industriais, não capitalistas, as economias primitivas, as economias de sociedades tribais, né, em suma, das sociedades não ocidentais de uma maneira geral, né, entre a nossa e a deles não haveria uma diferença de natureza, mas apenas uma diferença de grau, e que, sabendo observar direito, seria possível também ver ali operando as mesmas leis. Os substantivistas, por outro lado, né, como Calpolani, vão argumentar que não há uma entidade, não há consciência de uma esfera de atividade humana, a maior parte das sociedades conhecidas, que pode ser classificada como a economia, né? A maior parte das sociedades, o processo de produção e consumo, tanto dos bens essenciais à manutenção da vida, os bens de reprodução da vida, quanto dos objetos de desejo, eles estão embebidos, né, embedded, nas relações sociais, em outros gêneros de relações sociais, não especificamente econômicos. O parentesco, por exemplo, né, as relações de parentesco, que organizariam a distribuição do trabalho social, né, nas sociedades tribais, nas sociedades não ocidentais, sociedades orientais, né, asiáticas pré-capitalistas, os múltiplos modos de vida dos povos africanos anteriores ao processo colonial, né? Nesses povos, o processo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços estaria embebido, né, em relações sociais de parentesco, de afinidade, de vizinhança, de vicinalidade, e mesmo em relações de natureza religiosa. E nesse contexto, quer dizer, são essas marcas de pertencimento social, que são muito específicas, que variam culturalmente, né, que organizariam também de uma maneira sempre específica, né, particular, que importa estudar a fundo, o processo, organizariam o processo de produção, distribuição e consumo, né, desses bens. Portanto, a economia não seria um ramo da ciência, né, com um modelo formalizado, né, ou seja, formal no sentido abstrato, né, que se possa abstrair leis universais e aplicáveis, portanto, universalmente a qualquer caso particular, né, mas seria, né, um setor, um ramo da atividade humana, né, que se encontra embebido, instituído, né, em outras formas, em outros gêneros de relações sociais. A ideia de instituído, né, de instituição, que é da economia como uma prática instituída, também leva o Calpolani a investigar o que ele chama de princípios integradores da economia. E ele destaca três, né? O princípio da reciprocidade, né, que estaria operando aí na maior parte das sociedades não ocidentais, né, de modelos mais formas de relações sociais mais tradicionais, menos individualizadas, menos mediadas pelo dinheiro, né? O princípio da reciprocidade seria aquele cuja troca de bens, de serviços, de trabalho, antes de mais nada, né, se daria por meio de vínculos de dependência,
né, que estão aí organizados a partir da esfera da família, do parentesco, da vizinhança, da afinidade, né, de grupos de linhagens, enfim, uma série de grupos religiosos, uma série de outras instituições. A redistribuição, né, então o primeiro princípio integrador seria a reciprocidade, o segundo a redistribuição, né, que é bem conhecida aí nas sociedades socialistas, né, redistribuição a partir de um núcleo centralizado, né, isso não está colocado apenas nas sociedades socialistas, né, há também práticas de redistribuição em sociedades de menor escala, né, em povos tribais, etc., em que há uma entidade que recolhe, né, a produção social e redistribui a partir de uma infinidade de critérios que são também culturalmente variáveis. E, finalmente, o terceiro princípio integrador, a troca de mercado, né? A troca de mercado que seria aí mediada, né, sempre ou frequentemente, né, por um solvente universal, por um equivalente universal, que permitiria, né, permutar valores que seriam de outra maneira impermutáveis, né? Então, quer dizer, o dinheiro, né? Então, a economia de mercado opera por uma troca financeirizada por meio de um equivalente universal. O nosso equivalente universal é a moeda financeira, mas há aí, né, nesse primeiro livro que eu mencionei, do James Carrier, vocês encontram aí, enfim, o uso de uma série de bens muito específicos, né, colares, bens que conferem prestígio de distinção social de certos grupos, marcas de pertencimento, certos colares, certos adornos corporais, ou em sociedades em que um bem é escasso, como o sal, em alguns povos da África, né, o sal opera como moeda, né? Segundo Polanyi, esses princípios integradores, a reciprocidade, a redistribuição e a troca de mercado, estariam presentes na maior parte das sociedades conhecidas de modo simultâneo, em proporções distintas, né? Não é a presença ou a ausência da troca de mercado, por exemplo, da economia de mercado, que define o sistema capitalista. É a predominância, segundo Polanyi, desse princípio integrador, da maneira como ele institui a economia, que caracteriza a sociedade capitalista, a sociedade de mercado, né? Mas elas coexistem, esses três princípios integradores coexistem na maior parte das sociedades conhecidas, né? Então isso também não significa, a gente é levado à conclusão imediata de que mesmo no capitalismo, né, há aí um fundo de práticas que se articulam em torno da reciprocidade, né, ou prática de redistribuição em sociedades específicas, associações filantrópicas, né, na associatividade da sociedade civil organizada. É possível encontrar em movimentos sociais, né, o princípio integrador da redistribuição ou da reciprocidade. A economia informal, né, e aí entra aqui a nossa articulação, a economia informal do lazer, por exemplo, você vai encontrar uma série de práticas de reciprocidade que organizam a produção, a distribuição e o consumo de bens e de serviços de lazer, né? A crítica do Zé Sérgio é muito interessante aos substantivistas, porque ele diz o seguinte: olha, houve de fato uma contribuição muito importante, né, de criticar o universalismo da corrente formalista, né, mas um avanço limitado, porque se ateve, né, a escola do Polanyi se ateve ainda à esfera da distribuição e do consumo, né, sem adentrar, como diz Zé Sérgio, o laboratório secreto da produção, né? E uma vez que a produção está na base, né, dos processos econômicos, seria preciso incorporá-la à reflexão sobre esses princípios integradores, né, e sobre o caráter formal ou substantivo da economia. Então, quer dizer, um passo além seria a possibilidade de estudar como opera, né, no bojo da própria produção, esses processos, esses princípios integrativos, né? Os princípios integrativos ficaram muito focados no âmbito do consumo, o que não nos permite perceber, por exemplo, como é organizada a produção, como é organizada as relações sociais de produção, né, que podem também estar baseadas na reciprocidade e frequentemente estão, né, e sobretudo em outras sociedades, né, se baseiam
também nos princípios integradores da reciprocidade, da redistribuição, né, e a troca de mercado orienta também na nossa própria sociedade esses processos, né. É interessante notar, quer dizer, qual é o elo aqui, né, que permite articular lazer e trabalho, né? É essa ideia, a meu ver, bastante poderosa, de que a economia não é uma esfera, uma entidade, uma esfera da atividade humana separada dos outros domínios da vida social, né? Ela se encontra embebida, instituída, né, nas relações sociais, e as práticas de lazer, né, não fogem a essa regra. As práticas de lazer também articulam uma vasta cadeia produtiva ao seu redor, né, as práticas dos bens e os serviços de lazer, né, da mesma maneira não estão separadas de outras, nem o trabalho, né, está separado, por exemplo, de relações. A gente poderia fazer um inventário minucioso aqui. O trabalho não está separado de relações religiosas, frequentemente, de relações de vicinalidade, de relações de afinidade, a maneira pela qual o acesso ao trabalho se distribui por meio de vínculos de afinidade. Isso não é uma peculiaridade brasileira, né? Isso é um dado bastante regular da experiência humana, né? Por relações de vicinalidade, relações de pertencimento a uma mesma associação religiosa, a uma mesma denominação religiosa ou associação clubística, né? Então, o lazer também operaria aí não apenas na produção de cadeias produtivas, né? E no processo da própria maneira como se organiza o processo de distribuição e consumo desses bens e serviços de lazer, mas ele também poderia sobredeterminar a maneira como o acesso à própria distribuição do trabalho se faz com base nos vínculos nos vínculos de outra natureza, né? Por exemplo, vínculos de afinidade que se constituem em práticas de lazer. Então, eu acho que essas duas referências são muito interessantes para a gente dar um passo, um dos passos possíveis, né? A gente pode aí desenvolver e essa ideia desse curso, que a gente, né, desdobre uma infinidade de rotas possíveis para articular lazer e trabalho, né? Mas essa é uma possibilidade interessante que nos oferece aí esse debate dos anos 60 e dos anos 70, que ainda permanece atual, né, não foi resolvido, da antropologia econômica, entre a vertente dos formalistas e dos substantivistas. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, eu peço que se inscrevam no nosso canal temperançapolitica.com. Parte dessa discussão também aparece no nosso site, né? Há textos lá publicados que discutem essas questões, né? E não esqueçam também de dar uma curtida aí no vídeo e divulgar para a galera se você gostou. Um grande abraço, até a próxima.